Senhor, concedei-nos iniciar com o santo jejum este tempo de conversão, para que, auxiliados pela penitência, sejamos fortalecidos no combate contra o espírito do mal. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura da profecia de Joel. Agora diz o Senhor: voltai para mim com todo o vosso coração, com jejum, lágrimas e gemidos. Rasgai o coração e não as vestes. E voltai para o Senhor vosso Deus. Ele é benigno e compassivo, paciente e cheio de misericórdia, inclinando a perdoar o castigo. Quem sabe, ele se volta para vós e vos perdoa, e deixa atrás de si bênção, obra, oração e libação para o Senhor
tocai trombeta em Sião, prescrevei o jejum sagrado, convocai a assembleia, congregai o povo, realizai cerimônias de culto, reuni anciãos, ajuntai crianças e latentes, deixe o esposo seu aposento e a esposa seu leito. Chorem, postos entre o vestíbulo e o altar, os ministros sagrados do Senhor, e digam: perdoa, Senhor, a teu povo, e não deixes que esta tua herança sofra infâmia e que as nações a dominem, para que se haveria de dizer entre os povos: onde está o Deus dele? Então o Senhor encheu-se de zelo por sua terra e perdoou ao seu povo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Cria em mim um coração que seja puro.
Leitura da segunda carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, somos embaixadores de Cristo, e é Deus mesmo que exorta através de nós. Em nome de Cristo, nós vos suplicamos, deixai-vos reconciliar com Deus. Aquele que não cometeu nenhum pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nós nos tornemos justiça de Deus. Como colaboradores de Cristo, nós vos exortamos a não receberdes em vão a graça de Deus, pois ele diz: no momento favorável eu te ouvi, e no dia da salvação eu te socorri. É agora o momento favorável, é agora o dia da salvação. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Jesus Cristo, sois bendito, sois ungido de Deus Pai. Jesus Cristo, sois bendito, sois ungido de Deus Pai. Oxalá ouvistes hoje a sua voz, não deixeis os corações converterem. Jesus Cristo, sois bendito, sois ungido de Deus Pai. Jesus Cristo, sois bendito, sois ungido de Deus Pai. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: ficai atentos, para não praticar vossa justiça na frente dos homens, só para serem vistos por eles. Caso contrário, não recebereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus. Por isso, quando deres esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita, de modo que a tua esmola fique oculta. E o teu Pai, que vê o que está oculto, te dará a recompensa. Quando orardes, não sejais como os hipócritas, que gostam de rezar em pé nas sinagogas e nas esquinas das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando tu orares, entra no teu quarto, fecha a porta e reza a teu Pai que está oculto. E o teu Pai que vê o que está escondido te dará a recompensa. Quando jejuardes, não fiqueis com o rosto triste como os hipócritas. Eles desfiguram o rosto, para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, perfuma a cabeça e lava o rosto, para que os homens não vejam que tu estás jejuando, mas somente teu Pai que está oculto. E o teu Pai, que vê o que está escondido, te dará a recompensa.
Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs em Cristo, celebrando hoje esta mais uma quarta-feira de cinzas, celebrar esse dia em que nós nos dirigimos até as nossas igrejas para receber a cinza sobre as nossas cabeças. Esse sinal nos faz refletir quem somos e como nós devemos viver como peregrinos, como seguidores de Jesus. As cinzas nos recordam que nós somos pó. Do pó nós viemos e para o pó voltaremos. E que nesta caminhada nós devemos caminhar na simplicidade, sabendo viver os ensinamentos que o Senhor nos deixa. Então, termos a humildade do nosso coração de ouvir os ensinamentos do Senhor e nesta nossa grande caminhada buscarmos fazer conforme a sua vontade. No Evangelho de hoje, nesta celebração, Jesus nos mostra as 3 práticas de justiça que eram praticadas já pelos mestres da lei e pelo povo daquela época, mas eles usavam na hipocrisia, usavam apenas para serem vistos pelos homens. Eles não realizavam as práticas da justiça para o bem comum, mas sempre pensando neles. Vamos fazer isso e as pessoas vão nos elogiar, vão ver que nós somos bons. Mas Jesus vem planificar a lei e vem nos mostrar que a nossa justiça, ela deve ser maior do que a justiça dos mestres da lei. E a justiça de Deus é o amor qual nós devemos viver no nosso dia a dia. E só com amor nós somos capazes de olhar para o irmão. Quando nós usamos da caridade, só o amor vai nos fazer ver que Deus é o nosso Criador, o que está acima de nós, e que nós devemos obediência a Ele. Só o amor vai nos fazer esse processo da mortificação do jejum, quando nós olhamos para nós mesmos, para dentro de nós, e nos enxergamos como filhos de Deus, que somos convidados a viver sempre esse amor que Ele plantou no coração de todo ser humano. Então a nossa justiça, que é o amor de Deus, ela deve caminhar neste critério que Jesus hoje nos mostra. E é nesse tempo quaresmal, esse tempo forte de reflexão, esse tempo que nós somos chamados a parar um pouco mais a nossa vida e refletir essas práticas que devem ser feitas por nós. E vejo que Jesus começa logo pela caridade, porque é a relação entre os irmãos, é a relação entre a comunidade. E Jesus mostra a prática da esmola e nos mostra que quando nós demos esmola, que a gente não toque a comida diante de nós, mas para não sermos como os hipócritas que nas sinagogas, nas ruas, fazem só para serem elogiados, mas que a nossa caridade ela seja feita pensando sempre no outro e não pensando em nós para sermos elogiados e aplaudidos pelas pessoas. Então, primeiro é a relação com o ser humano, essa relação. E Deus nos dá o exemplo, porque Ele quis se relacionar conosco, com a sua criatura. Ele é o Deus que desce, que ouve
as nossas preces, o nosso clamor. Ele desce, escuta e vem cuidar de nós. Então ele usa da caridade. E veja que essa caridade de Deus, ela se dá nessa relação entre as pessoas. E é uma relação com todas as pessoas. Veja com quem Jesus andou e quem Jesus se aproximou durante a sua caminhada. Então Jesus nos deixa um grande exemplo de caridade, não só de dar a esmola. A gente nunca viu Jesus dando esmola para as pessoas. Entrada do templo sempre tinha. A gente vê até aquele, lá nos Atos dos Apóstolos, aquele homem lá na porta formosa, quando os discípulos chegam para rezar, aquele homem está lá dando esmola. E Pedro diz: eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho é Jesus Cristo, e é isso que eu vou te dar. Então, Jesus nos dá um exemplo que nós precisamos tirar as pessoas dessas situações de morte, e não deixá-las lá presas, porque é muito fácil a gente passar e dar uma esmola a uma pessoa. Ela vai continuar sempre lá naquele mesmo lugar, pedindo sua moeda, pedindo sua esmola, e nada será feito na vida dela. E Jesus nos ensina que nós precisamos dar dignidade às pessoas. Então a caridade, ela está acima, de apenas fazer esse gesto, às vezes só para tirar o peso da consciência. Mas nós precisamos, as nossas caridades devem levar aqueles que precisam a sair daquela condição e a voltar a ter dignidade no nosso meio. Então, Jesus se relaciona com todas as pessoas lá no seu tempo. E lá, ele senta, ele conversa, vai para o meio, conversa e traz essas pessoas, é criticado pelos hipócritas da época. Então, hoje a igreja também, ela grita, como São João Batista gritou no deserto, para também sermos esses cristãos que fazemos as mesmas coisas que Jesus fez, sem fazer distinção, mas olhando sempre para as pessoas, a pessoa humana que Deus criou. É as pessoas, as três pessoas divinas que se relacionam com a pessoa humana que somos nós. Então nós precisamos ter essa relação de irmãos, sermos estes que as pessoas olhem para nós e vejam essa caridade entre nós. Por falar de caridade, a gente precisa pensar bem. Se fala tanto de empatia hoje, a palavra da moda, mas que se vê pouco praticado. Se fala muito, mas não se pratica muito. Então, é só a palavra da moda. Então é preciso falar, mas também preciso viver. E foi assim que Jesus fez. Então, a primeira prática da justiça é a caridade. Então, essa caridade que a gente usa, seja de todas as formas, porque não adianta fazer de uma forma, mas discriminar de outra, excluir de outra. É usar para todas aquelas pessoas que necessitam desse amor de Deus em suas vidas. Segundo, Jesus coloca a oração. Que é na oração, na escuta da palavra de Deus, que nós vamos conseguir aprender a fazer as coisas do nosso dia a dia. Então, rezar é o nosso diálogo com o Senhor. E é na oração que Deus vai nos direcionando para nós viver o nosso dia a dia. Então, quando nós fazemos a oração com a palavra de Deus, nós devemos rezar a palavra de Deus, meditar e ver o que é que essa mensagem traz para a minha vida hoje, e o que eu devo praticar no meu dia a dia. Na minha oração do texto, quando eu medito os mistérios, eu estiver meditando a vida do Senhor, o que Ele faz refletir, eu como cristão, olhar para essa contemplação, rezando esses Pai Nosso, rezando essas Ave Marias, essas palavras entram no meu coração,
Então Deus consegue falar através dessa oração na minha vida. Eu falo sempre da oração do Pai Nosso, quando a gente reza, Pai Nosso que está em céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Mas muitas vezes a vontade é a nossa. Deus, nós rezamos pedindo que Ele faça a sua vontade, mas é a minha vontade que deve prevalecer. É sempre eu que estou ditando as coisas para Deus. Sou sempre eu que estou dizendo: Senhor, eu quero que tu faça isso. Senhor, tu tem que fazer isso que eu estou precisando. Senhor, cura essa situação. Senhor, liberta essa. Vejam como é só nós mandando em Deus. É só o meu querer que deve prevalecer na nossa oração. Então a nossa oração deve ser o quê? Reconhecer que você precisa de humildade para reconhecer a grandeza de Deus que está acima de nós. E aí nós devemos colocar a nossa vida, mas deixar que Ele faça do jeito que Ele vê que é o melhor para nós. É entregar, Senhor, entrega a minha vida nas tuas mãos, realiza aquilo que tu tens para mim, faz da minha vida aquilo que tu desejas que ela seja. Então a gente precisa mudar as nossas orações, a gente precisa nos colocar no nosso lugar. Não sou eu que vou ditar a Deus o que Ele deve fazer, porque Ele já sabe o que tem que fazer. Eu sempre digo que Deus não é ninguém de recado, é que a gente precisa estar dizendo e insistindo. É só colocar nas mãos dele. Então, enquanto nós quisermos que Deus faça a nossa vontade, a gente reza o Pai Nosso dizendo que Ele faça a vontade dele, mas sou eu que quero que Ele faça a minha. Na nossa oração, a gente fala muito e esquece de silenciar para ouvir o que Deus tem para falar no nosso coração, na nossa mente, o que Ele quer que a gente faça. Porque a oração é esse nosso diálogo, Deus e ele, ser humano, mas nós precisamos ouvir a voz de Deus. Como nós estamos ouvindo a voz de Deus? É na correria? É no barulho? É na agitação? Não tem como. Por isso que Jesus diz: quando orares, entra para o teu quarto, fecha a tua porta e reza a teu Pai que está oculto. Porque para nos dar um exemplo que nós precisamos silenciar a presença de Deus. Nós precisamos parar o nosso corpo, tentar parar a nossa mente ali e nos conectar com o Senhor. A gente precisa nos desconectar do que a gente tem, celular, televisão, esse momento, para nos conectar com Deus. É necessário. Como é que um cristão consegue viver sem a oração? Não tem como. Nós precisamos da oração. Precisamos ter esse momento com o Senhor na nossa vida. Então a oração, ela nos acalma, a oração, ela nos direciona, a oração, ela nos aproxima das pessoas, porque nós vamos ver o que fazer, porque nós estamos ouvindo a voz de Deus. Mas quando a gente faz a oração, da forma certa. Mas quando nós estivermos rezando, só falando e esquecendo de ouvir a voz de Deus, a gente pode falar. E nunca vai conseguir resolver nada, porque a gente não sabe por onde ir. Então a oração, ela é escuta. A oração, ela é contemplação. A oração, ela é calmaria. Então nós precisamos acalmar o nosso coração para entrar nesta oração, nesse diálogo com o Senhor. Então por isso Jesus diz: não seja como os hipócritas para ir para as praças, para as esquinas, rezar de pé, para que sejam vistos. Mas que a nossa oração seja Deus unido. A gente precisa desse momento, porque a missa é a maior oração que o cristão católico tem. Não existe oração maior do que a que nós estamos rezando agora, que é a Santa Missa. A Santa Missa é o ápice da nossa fé cristã. Então rezamos o texto, rezamos novena, rezamos tudo. Isso faz parte das nossas devoções. Mas a missa, por excelência, é a oração maior da nossa vida.
nós queremos, nós precisamos. Porque Deus só dá a nós o que nós precisamos, não o que nós queremos. Então, não existe oração mais forte do que a missa. Muitas pessoas perguntam, Padre, me ensine uma oração forte. Eu digo, participe da missa todo domingo. Mas participar da missa, celebrar a missa, não é só ir e ficar conversando, é participar, celebrar o mistério da paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando nós rezamos a missa de verdade, não tem nada que abale a nossa vida. Então a oração maior do cristão é a oração na missa. Mas também nós precisamos das nossas orações pessoais sozinhos e Deus. Essa é a nossa oração comunitária dos filhos e filhas do Senhor. E por último, Jesus coloca o jejum. Quando jejuares, não faça como os hipócritas, mas esteja com o rosto vestido. Porque jejuar não é um peso para nós. Jejuar é algo para nos libertar de alguma coisa. Então, quando nós jejuamos, nós precisamos colocar um propósito para a nossa vida. Tem gente que jejua toda sexta-feira, mas que propósito você está jejuando? Qual é o propósito da tua vida? Agora na Quaresma, muitos já fizeram seus propósitos. Vou passar a Quaresma toda sem assistir televisão. Mas quando chega no sábado santo, depois que faz logo que acorda, liga a televisão. Então, tem que me ter feito. Por quê? Porque na Quaresma o nosso propósito é para a vida toda. A Quaresma vai nos ajudar a acostumar a nossa vida naquele ritmo. Como eu falava, eu falo, a pessoa faz um propósito, passar a Quaresma toda sem comer chocolate. Mas quando é domingo de Páscoa, escolhe o maior, compra e come todinho. Qual foi o propósito deles? Então, o propósito que a gente faz na Quaresma é para nos acostumar e levar para a nossa vida. Então, aquilo que me faz mal, que faz mal a vida do irmão, eu vou fazer um propósito dessa Quaresma, vou fazer esses 40 dias, rezando e jejuando por esta situação. E quando passar os 40 dias, chegar na festa da Páscoa, eu dizer, estou liberto. Agora eu posso realmente ressuscitar com o Senhor, ser uma pessoa nova. Deixei aquele vício, deixei aquela situação para trás e agora sou um novo homem, uma nova mulher, vou construir a minha vida junto com o Senhor. Então são propósitos que a gente deve fazer. Mas fazer o propósito e no domingo de Páscoa continuar morto não adianta. A Páscoa é para ressurgir com Cristo. Então nesse período quaresmal nós vamos nos preparar para quê? Para ressurgir com o Senhor, sermos novas criaturas. Então para isso Jesus nos ensina. Os versos 3 práticas de justiça, que nos ajudará nessa caminhada quaresmal. O que nós coloquemos? O amor de Deus, primeiramente em nós, para que as nossas ações sejam conforme a vontade do Senhor. Tenha sempre Ele como exemplo de modelo de vida, porque Ele nos ensina sempre o caminho certo, o caminho certo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, nesse momento, nós vamos abençoar as cinzas que serão colocadas sobre as nossas cabeças. Esse sinal da cinza que vamos receber é para nos mostrar quem somos. Somos pó. E precisamos reconhecer a nossa fragilidade, comunhão, nesse período quaresmal com os nossos irmãos e irmãs e com o Senhor. Caros irmãos e irmãs, supliquemos a Deus Pai, que se digne abençoar com a riqueza de sua graça estas cinzas,
que vamos colocar sobre nossas cabeças em sinal de penitência. Ó Deus, que vos deixais comover pelos que se humilham, e vos reconciliais com os que reparam suas faltas, inclinai com bondade o vosso ouvido às nossas súplicas, derramai propício a graça da vossa bênção sobre estes fiéis que vão receber estas cinzas, para que, prosseguindo na observância da Quaresma, mereçam chegar de coração purificado à celebração do mistério pascal do vosso Filho, que vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. Não esqueça.
Irmãos e irmãs, agradecemos a Deus as nossas súplicas. Nossa resposta será: acolhei, Senhor, nossa prece. Acolhei, Senhor, a nossa prece. Para que a Igreja siga com coragem nesse tempo quaresmal, os remédios que curam os corações, a oração, a caridade e o jejum, fonte de partilha fraterna, rezemos ao Senhor. Acolhei, Senhor, a nossa prece. Para que os governantes priorizem iniciativas que atendam ao direito à moradia digna de todas as pessoas, rezemos ao Senhor. Acolhei, Senhor, a nossa prece. Para que nossas comunidades acolham os apelos da campanha da fraternidade deste ano e colaborem com iniciativas que permitam a mais famílias terem moradia, rezemos ao Senhor. Acolhei, Senhor, a nossa prece. Para que a quaresma que hoje se inicia seja para nós tempo de purificação do coração e da vida, bem como de efetiva fraternidade em nossas famílias e na sociedade, rezemos ao Senhor. Acolhei, Senhor, a nossa prece. Tudo isso, ó Deus de bondade, nós pedimos por Jesus Cristo na unidade do Espírito Santo. Amém. Junto com o pão e o vinho, ofertemos ao altar do Senhor a nossa vida, as nossas famílias. Eis o tempo de conversão, eis o dia da salvação. Vai correndo junto a Deus, eis o tempo de conversão. Eis o tempo de conversão.
Ao oferecer-vos solenemente este sacrifício no início da Quaresma, nós lhe suplicamos, Senhor, a graça de dominar sobre maus desejos pela obra de penitência e caridade, para que, purificados de nossos pecados, possamos celebrar com fervor a paixão do vosso Filho, que vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é divino e justo. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, pelo jejum quaresmal, corrigis nossos vícios, elevai nosso espírito e nos dais força e recompensa por Cristo, Senhor nosso. Por Ele,
Os anjos louvam vossa majestade, as nações adoram, as potestades tremem, as virtudes celestes serafins celebram com exultação. Concedei também a nós, associados a seus louvores, cantando a vossa voz. Santo, 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 Senhor do universo, o céu e a terra proclamam a nossa glória. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo que criaste proclama o vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir para vós o povo, que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Por isso, ó Pai, nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos mandou celebrar este mistério. Enviai o vosso Espírito Santo. Na noite que ia ser entregue, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, pronunciou a bênção de ação de graças e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé para a salvação do mundo. Salvador do mundo, salvai-nos. Vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Celebrando agora, ó Pai, o memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua gloriosa ressurreição e ascensão ao céu, e enquanto esperamos sua nova vinda, nós os oferecemos em ação de graças, sacrifício vivo e santo. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oblação da vossa Igreja e reconhecei nela o sacrifício que nos reconciliou convosco. Concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, repletos do Espírito Santo, nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito nos una num só corpo. Que o mesmo Espírito faça de nós uma eterna oferenda para alcançarmos a herança com os vossos eleitos, a Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus,
São José, seu esposo, os vossos santos apóstolos e gloriosos mártires, Santa Luzia e todos os santos, que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. Nós lhe suplicamos, Senhor, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação do mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja, que caminha neste mundo, com o vosso servo, o Papa Leão, e o nosso Bispo Francisco Adilson, com os bispos do mundo inteiro, os presbíteros e diáconos, os outros ministros e o povo por vós redimido. Atendei propício às preces desta família, que reuniste em vossa presença. Reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Olhai com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida, os que foram citados no início da celebração, os nossos parentes e amigos, e todos os que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós saciarmos eternamente da vossa glória. Por Cristo, Senhor nosso, por Ele dais ao mundo todo bem e toda graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória por todos os séculos dos séculos. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador Jesus Cristo. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olhei os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Filho de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Deus de Deus, que tirais o pecado do mundo,
Felizes somos nós, os convidados a participar do banquete do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de teres em adorada, mas dizer umas palavras celestiais. O corpo de Cristo os guarda para a vida eterna. Amém.
Com a mãe peregrina. Então vocês convidem e avisem as famílias que recebem o santuário da mãe peregrina, que amanhã nós iremos fazer a renovação da aliança. O Senhor esteja convosco. Ó Deus, derramai benigno espírito de arrependimento sobre os vossos fiéis inclinados diante de vós, para que mereça alcançar a vossa misericórdia os prêmios prometidos aos penitentes por Cristo nosso Senhor. Amém. E a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Uma boa noite a todos, abençoada Quaresma. Caminho da vida sofrida,